Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando aqui mais um episódio da nossa série de entrevistas com alunos e ex-alunos. A gente está trazendo uma galera que a gente sabe que tem resultado. A gente quer, a gente vai bater um papo aqui. O objetivo dessa série é a gente mostrar a realidade, contar histórias de pessoas que talvez vieram do trade manual e vieram para a automação ou já começaram na automação. O objetivo aqui é a gente mostrar a realidade, contar alguns cases de sucesso. E hoje a gente trouxe um convidado aqui, que é o José Guilherme, que é aluno nosso e já participou da DQ Labs, participa, na verdade, ainda é assinante ali da DQ Labs. Também a gente sabe que ele usa ou usou bastante o SDK e a gente vai bater um papo com ele para a gente entender um pouco da história dele. Vou adicionar aqui o José. José, bem-vindo aí. Eu queria pedir para, primeiro, agradecer, né, a ter aceitado o nosso convite para participar aqui. E já aproveitando, queria pedir para tu te apresentar aí para a galera, conta um pouquinho quem que é o José, o que que tu faz, como que tu começou no mercado, como que tu veio parar aqui na automação. Fica à vontade. Legal. Obrigado, Caio, Igor. Bom falar com vocês aí. Me chamo José Guilherme, enfim, sou empresário, trabalho na área de tecnologia, e desde 2008, 2007, comecei a me interessar pelo segmento de bolsa de valores, operações em ações e coisas do tipo. Lá atrás, comecei como todo mundo que tem interesse em se aprofundar um pouco mais nisso, fiz alguns cursos, mas meu foco era, naquela época, operações. Isso foi e seguiu por algum tempo. Não entrei de cabeça, acabei tendo esse conhecimento inicial, mas meio que me afastei. Não foi uma coisa que se tornou realidade na minha vida, até por outras prioridades, né? Eu sempre tive envolvido com os meus negócios, e enfim. Bom, quando foi a partir de 2015, eu tive um amigo de longa data, que esse sim estava envolvido com trades há alguns anos, e a gente se reaproximou por coisas da vida. Na época ele estava muito também envolvido com questão de mineração em criptomoedas e coisas do tipo. Então, assim, a gente se aproximou bastante, a gente acabou montando um negócio junto tal, e isso veio que me trouxe de novo esse interesse no mercado de ações e mercados futuros. A partir de 2018 para 2019 foi quando eu realmente me enveredei em colocar a cabeça nisso. Estudei, comecei a operar manualmente mesmo, né, utilizando Profit, que é a ferramenta que basicamente todo mundo usa. Quebrei a cara, ganhei muito, perdi no dia seguinte, aquela coisa toda. Até o momento que eu comecei a olhar para operações por robôs, né? Naquela época, tinha muito menos documentação sobre isso. Eu comecei Ali a em 2018, 2019, mais ou menos? 2019. Pré-pandemia ali, mais ou menos. Exato, Pode, exato. pode continuar, interessante, interessante. E assim, o que você via era só scan, né? Só tinha Ah, ferramenta, caramba. muito scan. E graças a Deus não cheguei a cair em nenhuma delas, mas porque eram todas muito suspeitas e coisas assim muito Escancarado, né? muito bom demais para ser Bom, verdade, né? Eu acho bom isso, demais pra você ver, né? esse ponto é muito massa, porque quando você já tem uma vivência de mercado, no teu caso, como tu falou ali, o teu interesse tinha surgido ali em 2007, 2008, pô, tu já tinha pelo menos de 2007, 2008 até 2018 de uma certa vivência. Não significa que você estava vivendo aquilo com muito afinco, etc, mas você já tinha parado para ver aquilo, você entendeu o que é aquilo, e a gente tá no mercado financeiro, a gente sabe quando é bom demais para ser verdade. Acho que também isso tem um fundinho de quando você é empresário, né, assim, de tanto que você já quebrou a cara, que você já tentou, etc. E aí aparece aquela coisa mirabolante de olha só como é fácil ganhar dinheiro. E nunca é tão fácil, né? Assim, não é Pode até fácil de bater ser em que você seja assim. fácil, né? Pode até ser que seja fácil, mas o risco envolvido sempre é alto, né? Do jeito que vai e volta, né? Exato. Sim, aí E pode continuar. E aí, depois, como é que foi? bom, quando foi ainda em 2019, se eu não me engano, 2019, 2020, eu acabei percebendo que o meu melhor caminho seria através de automação de trades com robôs e coisas do tipo.
Como eu não consegui encontrar uma solução que eu achasse interessante, eu parti para buscar profissionais que me ajudassem nisso. Então, eu contratei um rapaz que virou amigo, enfim, e ele desenvolveu algumas ferramentas para mim e eu passei a operar com essas ferramentas. Basicamente, ele desenvolvia em MetaTrader robôs conforme setups ou estratégias ou qualquer coisa que eu idealizasse. Eu tenho até uma dúvida já agora, né? Pelo que eu tô entendendo, então, aqui começa mais ou menos a tua aventura de MetaTrader, talvez. Então, pré esse momento, tu tava ali na Profit, operando pela Profit, até talvez utilizando as ferramentas que tem na Profit, criação de indicadores, talvez, pela Profit, e aí você passa a ver o mundo do MetaTrader, né? Pelo que a gente conversa com os alunos da gente aqui dentro e pelo tempo que eu também tenho no mercado, eu sempre percebo que esse shift, né, essa saída da Profit para vir para o MetaTrader sempre é difícil, né? Porque a Profit é muito bonita. E é verdade, a Profit é uma plataforma bonita, que chama interesse, que mostra, que gera interesse nas pessoas. É bonito de você deixar ali parado na sua tela para você acompanhar a cotação, ver gráfico, etc. Mas a gente que trabalha com quant trading, né, com trading automatizado de forma profissional, não consegue ter o mesmo nível de liberdade que a gente tem no MetaTrader, né, e de ferramenta que a gente consegue desenvolver para o MetaTrader na Profit. Me conta um pouquinho como é que, só por curiosidade, como é que foi para você essa saída da Profit para vir para o MetaTrader, e se no começo foi tipo assim, nossa, isso é horrível, isso eu não consigo nem olhar para a cara desse programa. Na verdade, assim, o MetaTrader como uma ferramenta para você operar manualmente é uma porcaria, né? Assim, ela não, e ela não é uma porcaria por ser ruim, é porque ela não foi pensada e desenvolvida por Para esse isso, Ela sim. nem tem essa pretensão, né? Ela nem quer ser boa nisso, né? Exato. E diferente do Profit, que é uma ferramenta que foi pensada para você operar manualmente, assim como outras. Uma ferramenta que eu usei antes do Profit por um tempo bem curto, que talvez tenha um pouco dessa cara de MetaTrader, é o Tride. Sim. Nossa, eu usei demais o O Tride. Trade, ele era o Testei maior muito. concorrente do Profit na época, assim, né? Sim. Ele era bem atrás, assim, mas ele tinha ali o Não, seu... ele era seus fãs. uma ferramenta boa, mas esteticamente o Profit destrói o Tride, né? Não, Assim, não tem comparação. a Cara, Nelogica tem um mérito absurdo porque os caras realmente têm um produto muito bom para o que ele se propõe. Se não, você é quer incrível, operar é incrível, é manualmente, incrível, não vejo nenhuma ferramenta melhor incrível. que a deles. E aí, quando. É bem isso que você falou, Igor. Quando eu tive a minha primeira reunião com o programador, e ele falou: olha, mas esquece Profit e tal. Na época nem existia robô em Profit, nem nada, enfim, né? Eu cheguei a conversar com os caras da Nelogica para perguntar se era possível. Eles tinham alguma coisa, tinha aquele robô. Os Que, 2MV, alguma coisa assim, isso, né? MV, exato. Eles tinham alguma coisa lá tal, e eles até queriam me vender base de dados, né? É isso aí, eles sempre tiveram esse serviço, sim, 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 sim. Eu queria comprar base de dados para eu desenvolver numa plataforma própria. Isso era completamente descabido, né? E aí eu falei, bom, vai ter que ser o MetaTrader mesmo. E é um choque, porque assim, todo o visual e tudo que você está acostumado no Profit, o MetaTrader ele é Ele joga você pra trás, né? anti-intuitivo, é muito ruim. Depois desse choque do MetaTrader, depois que você contratou o que virou o teu amigo, né, o desenvolvedor, quais foram os próximos passos aí que você tomou? Ah, gastei uma grana. Gastei Gastou uma uma grana perdendo dinheiro no mercado ou gastou uma grana para desenvolver as ferramentas? mercado, não. Mas eu gastei um dinheiro Para desenvolver, né? dinheiro relevante desenvolvendo. Sim. E assim, eu vou dizer que foi um período de aprendizado muito bom. É uma ferramenta que eu ainda uso, mas eu uso muito menos do que o SDK, por exemplo. Uhum. Pode crer. Entendeu? Mas essa ferramenta que você chegou a construir, que você fez esse investimento, é uma ferramenta voltada para MetaTrader 5, mas é um indicador, uma série de São indicadores, robôs ou para é um MetaTrader robô? 5, né? É um robô multi-estratégia, Tipo multi-indicadores. SDK, sim, sim. Tipo, é claro que construído de uma maneira diferente, obviamente, mas tipo um Sim, sim, SDK. Uhum. sim. Exato. Legal, legal mesmo, muito massa. E aí, E depois tu disso, fica... como é que foi? Fala, E cara, aí, perdão, te cortei. como que eu chegar em como eu conheci vocês, né? Aí um belo dia, eu conversando com esse programador,
eu falando com ele porque eu tinha um problema de, putz, os relatórios do MetaTrader são uma porcaria, né? Sim, são. Não tem histórico, aquela coisa toda, e eu conversando com ele que, putz, eu estava querendo ver se eu achava alguma solução para isso, e aí ele falou, tem o Botspot. Vocês não tinham lançado nem o SDK ainda. Caraca. Então isso deve ter sido lá em 2021, 2022, né? Início de Ou 2022. Deeple, cara, original lá de trás, pô. E aí eu fui, fiz a assinatura do Botspot e aí, beleza, foi, enfim. Aí teve um período que eu dei uma parada nos robôs, os resultados não estavam como eu queria, tal, e enfim. Mas eu passei a acompanhar vocês no Instagram e aquelas coisas todas, né? Uhum. E aí, quando foi lançado o SDK, eu falei, deixa eu dar uma experimentada. Vamos ver como é que é, o que tem e tal. Eu fiz a assinatura do SDK, provavelmente ainda em 2022, 2023. Mas falei, vou fazer um plano mensal mesmo, quero conhecer a ferramenta. Só que foi, na minha opinião, depois de alguns anos aí, foi o jeito errado. Porque se você não tem o devido conhecimento, é muito difícil você encontrar os caminhos corretos, né? Então, assim, a minha experiência lá atrás, quando eu fiz a primeira assinatura do SDK, fiz uma assinatura, virei estatística de churn aí para vocês, provavelmente, porque montei algumas estratégias sem me aprofundar em conhecimento, sem assistir aulas, meio que na base do que eu tinha de conhecimento, mas é muito, muito complicado, porque assim, cada robô você desenvolve com uma metodologia, com uma mentalidade. Então, assim, por mais que certos conceitos você consiga transportar de um lado para o outro, muitas vezes isso não é o suficiente. E aí, depois desse trial que eu fiz aí, eu achei que a performance não foi como eu queria, acabei cancelando. Passou um tempo, eu operei o ano de 2024 inteiro só com os meus robôs. Quando foi final do ano, mais ou menos outubro, novembro, vocês começaram com aquele trabalhinho do Black Friday, que deve estar para estourar agora de novo aí. Sim, com certeza. Sim. Aí eu falei assim, quer saber, acho que vou dar mais uma chance para os caras. Eles lançaram várias estratégias novas, porque eu acho que o SDK, quando eu peguei, eram 3 ou 4 estratégias, 5 no máximo. Acho que a primeira versão tinha 5 ou 6, eu acho. Seis estratégias. Eram menos. Falei, tem outras estratégias, tal, vou dar mais uma chance, e só que dessa vez eu vou fazer diferente. Vou fazer a lição de casa, assistir as aulas, fazer todo o processo. Uhum. E aí foi isso que eu fiz. Eu assinei com vocês em novembro do ano passado, rodei em novembro e dezembro algumas estratégias em conta demo. E aí, como eu vi que os resultados estavam interessantes e batendo com backtest, porque isso é uma coisa que eu faço esse acompanhamento. Uhum. A aderência, né? Eu sempre, e mesmo com robô em produção já, diariamente, eu tenho lá, eu tenho uma planilha à parte, porque, enfim, é um controle meu que eu lanço manualmente lá, tantas operações, tantos gains, tantos loss, saldo. Tantas operações, tantos gains. E aí eu faço um depara, backtest, conta real, ou conta demo, se eu estiver rodando algum setup em conta demo. Já tirei muito robô de operação com essa... Quando não bate, né? Exato. E aí coloquei em janeiro foi o primeiro mês, até na época mandei para o Caio. Sim, eu lembro, tu mandou um print 20 mil lá. pontos de índice, rodando 4 robôs em janeiro. Fez 5 mil e poucos reais com um contrato só, né? É um resultado absurdo, né? Não, é maluco. Então, só que aí começa a vir as cagadas, porque aí eu falei, opa, vamos acelerar aqui. Coloquei Aumenta a mão. Começa a aumentar a mão, na hora que vem o drawdown. Assim. Robôs que eu não validei direito, esses robôs não estavam batendo a performance de conta demo com conta real, acabei desativando, enfim. Mas assim, meu saldo está positivo no ano. Hoje eu rodo em conta real 10 setups, todos de SDK. Muito massa.
tenho mais 10 setups rodando em conta demo. Alguns já poderia ter entrado em conta real, mas aí eu tenho um saldo, que é um valor que eu deixo lá, que eu deixei como inicial, e aí esse valor é o que vai sendo acumulado e tudo mais. Então, assim, com base no WFA e análise Monte Carlo, aquela coisa toda, eu quero ter um saldo um pouco mais robusto para poder agregar esses novos robôs. Então, assim, é um trabalho que eu venho fazendo, que eu estou bem satisfeito, assim. É claro que, se você me perguntar, pô, Zé, tem alguma sugestão, alguma coisa que você faria diferente? Eu vou ter 2 horas Deixa de relação. Inclusive, a gente vai chegar aí nesse ponto para você dar sugestões antes do que poderíamos fazer, né? Para poder ter uma evolução mais tranquila com base na tua experiência. Pode falar, Caio, puxa aí. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria pegar só 2 pontos da fala aqui do José que são importantes, né? A primeira coisa, ele falou que lá no passado ele assinou o Botpot, assinou o SDK, né, para começar a criar as estratégias dele. Isso é uma coisa que eu discuto de forma recorrente com o Igor, né? A gente tem muitos clientes e assinantes que o cara ele quer um robô, certo? Ele quer um robô para começar a operar. E aí a gente vende a assinatura do SDK. Você pode contratar lá 1 mês do SDK, se você quiser. Contrata lá o Botpot, você vai usar o SDK. A maioria das pessoas que não tem experiência, e mesmo as pessoas que já têm alguma experiência, mas não seguem um método de validação, é certo. Em aproximadamente 3 a 4 meses, elas vão cancelar a assinatura, porque elas vão tentar ali criar suas primeiras estratégias. Quando ela tiver os primeiros meses negativos, elas vão cancelar a assinatura. Porque não foi aplicado, ela não tem confiança no processo. O cara Né? cria um setup com 150 de fator de recuperação, ele acha que ele vai ficar rico. Primeiro, Caralho, clássico. faz um backtest fake, porque ela não sabe o que é um backtest fake, o que é um backtest real, o que é um backtest fake. Ela executa um backtest, ela não sabe validar aquele backtest, executar um teste de robustez. Então ela pega aquilo, joga na conta real ela vai perder dinheiro. Né? E aí, com 3, 4 meses, ela cancela a assinatura ali. Então, é uma discussão que a gente tem do nosso próprio modelo de negócio aqui, de que forma a gente consegue fazer a pessoa assinar a ferramenta e ela ser educada para ela usar do jeito certo, para ela aprender o método correto de validação, aprender o processo correto, né? Aprender a validar as estratégias dela, para ela ter uma sobrevida, uma vida longa no mercado, né? Eu imagino que a biblioteca de setups veio um pouco para isso, né? Exatamente. A gente tem várias iniciativas a gente, ao longo do tempo, vem fazendo várias iniciativas nesse sentido, né? Botspot Academy, né? A gente tem o Botspot Academy, que explica ali de forma resumida cada funcionalidade do Botspot. Agora, eu vou falar uma coisa, que talvez seja culpa minha. Quer dizer, certamente é culpa minha. Talvez. O Orbit, para mim, eu não consegui achar. Assim, não sei se. E aí é um fato. O conteúdo de treinamento do Orbit é bem diferente do conteúdo de treinamento. É muito diferente mesmo. É muito diferente. E assim, com o conteúdo de treinamento que tem do Orbit, eu não tenho o Orbit rodando em nada. E eu sei que tem gente que opera, inclusive em mesa, usando. Então, assim, eu não tenho dúvida de que a ferramenta corretamente configurada tem performance. Mas... O jogo do Orbit é outro, né? É porque é um outro paradigma, né? Um outro estilo de estratégia. Né? Inclusive, essa semana, no máximo na próxima, a gente vai estar adicionando na biblioteca de setups também o set do Orbit, né? Então, talvez vai ajudar um pouco nesse processo. É engraçado, só para fazer um adendo nesse ponto, muita gente, o que você está relatando do Orbit, né? Muita gente relatava do SDK também. Mas vê que você provavelmente conseguiu desenrolar o SDK antes da biblioteca de setup. Você conseguiu entender o game dele antes da biblioteca de setup. Muita pessoa só passou a entender o SDK depois da biblioteca de setup. Porque o cara pega o exemplo do setup que a gente fez aqui, fruto do nosso datamine, e é assim que se otimiza essa estratégia. É assim que utiliza esse tipo de stop. E eu acredito que quando vier a biblioteca ali, tiver pelo menos 100 setups do Orbit, alguma coisa nesse sentido, as pessoas vão começar a realizar, é assim que funciona a estrutura do Orbit, é assim que deve ser otimizado, é assim que deve ser feita a combinação desses parâmetros, porque grid trading é todo um outro jogo, né? Tipo, a exposição é diferente, a forma de entrar no mercado é diferente, é até quase que
pouco relevante o trigger, muito mais importante é como você estrutura suas ordens, ali no caso do Orbit, né. Acho que a Nem biblioteca setup vai vir para ajudar também no Orbit nesse grid, caso. grid nem é um negócio que, para mim, pessoalmente, é uma coisa assim. Tanto é que o robô que eu desenvolvi tem grid também. Como grid é todo um mundo apartado completamente diferente, eu acho que quando vier a biblioteca e você começar a carregar os pontos certos no Opt e entender o design de estratégia, né, que é a parte mais chata de entender do grid, eu acho que tu vai conseguir fazer um bom estrago, assim como você conseguiu arrumar um caminho no SDK. Legal. Porque a maioria dos nossos alunos com menos experiência que você, porque pô, tu tá aí desde 2007, conseguem fazer um estrago. Eu tenho certeza absoluta que quando tu resolver botar tua cabeça nisso, tu também vai fazer. Não tenho dúvida. Geralmente, o game do Orbit ali, tu termina sempre abrindo mão de alguma coisa, né? E no Orbit, tu abre mão de rentabilidade, é claro, porque você traz estabilidade para dentro do processo, porque as estratégias terminam sendo muito mais estáveis, a distribuição dos retornos, então tu abre mão de rentabilidade para poder ter estabilidade. Também é um game muito diferente, até a título de rentabilidade também, exposição e rentabilidade. Uhum. Vamos É, ver. Eu espero conseguir aí. Eu Vai ainda tenho. conseguir, pô, com certeza. E se não conseguir, a gente tá aqui para você tirar dúvida também, a gente vai fazer acontecer, nem que É que seja eu na sou tora. meio que de Caio, tá? Eu gosto de um mini índice. Eu eu É, sou fã do mini índice, mas olha, vou te falar que dá para fazer coisa boa com o Opt operando day trade no mini índice. mini Eu, índice. por exemplo, eu tenho um setup, eu já vi gente discutindo no grupo de Discord sobre aquele setup, a estratégia 3 do disaster. Eu tenho 2 setups lucrativos operando naquela estratégia em mini índice, já vai para um ano. E Aham. as pessoas têm dificuldade de achar parametrização do desastre. Muita dificuldade. Eu Pra tu sei, ver como são as já vi coisas. muita gente falando dessa estratégia no Discord, e eu tenho 2 setups operando em conta real desde janeiro. Desde Bacana. janeiro, o outro um pouquinho menos, talvez maio, por aí. Vamos Caio, aproveitar que a gente. qual era o outro ponto que tu queria levantar, Caio? Tu queria levantar esse ponto mais algum? Eu estava comentando sobre essa questão de entre usar a ferramenta e ter um material educacional atrelado a ela, né? Um dos pontos foi o que o próprio José trouxe, a gente trouxe a biblioteca de setups para ajudar nisso, né? Para servir de exemplo para as pessoas já terem um ponto de partida, poder baixar um setup pronto e começar a trabalhar a partir dele. O outro ponto foi que isso já está há algum tempo também. Agora, quem contrata o Botspot, que tem acesso ao SDK, ele recebe um material educacional também, né? Não é, obviamente, não é completo, igual tudo que tem na DQ Não é Labs, a mas DQ Labs, né? não é a DQ Labs inteira, mas é uma introdução de todas as coisas, né? Introdução ao backtest, introdução à otimização, introdução à gestão de risco e portfólio. E o outro ponto que o José citou lá é essa questão da aderência, né? De fazer essa validação, né? Quando você liga um portfólio, de você validar se a aderência do que está acontecendo em live trade se está parecido com o que você tem no backtest, né? Isso é muito importante. Esse é um negócio que, obviamente, depende tecnicamente, tudo é possível em programação, né? Se você estiver falando de qualquer coisa que seja lógica, é possível em programação. É uma coisa que eu acho que, assim, como sugestão mesmo, se o SDK pudesse cruzar dados de histórico em conta real com backtest, já que você tem as dados dos dois, Isso é seria um uma, negócio. Desejamos fazer isso. Isso que tu comentou é uma feature que a gente tem mapeada, que a gente não conseguiu lançar, né? Mas ela está no nosso backlog. É exatamente quando você subir um backtest, a gente vincular esse backtest à execução de live trade, né? E aí você Aí ter eu acabo com a minha planilha. aquilo ali vinculado, exatamente. Aí você sabe o que está acontecendo no live trade e você fazer o depara dele para o backtest. Né? Aí E aí você pode gerar consegue acompanhar estatística, as você duas pode coisas. gerar red flag, você pode fazer Sim, com certeza. né? Isso é uma E coisa que a gente tem mapeado e em algum momento a gente vai só chegar para lá para liberar essa funcionalidade. adicionar mais um pontinho no que o Caio falou sobre essa questão da aderência, e é engraçado como, assim, duas pessoas diferentes, eu e o Caio, a gente vai observando a conversa e vai tomando diferentes insights. Para mim, uma das coisas mais importantes que o Zé falou aí é a questão do período de incubação que a gente chama, né? Cara, é muito difícil você pegar trader que tenha a paciência de mandar alguma coisa para o período de incubação, que é uma das coisas mais importantes. É você, basicamente, depois que fez todos os seus testes, você deixa ali rodando, você diz que deixa em conta demo, ou você poderia deixar em conta real com um contratinho, o menor de todos, e deixar rodando para ver se de fato tua estratégia tem overfitting, porque, enfim, é impossível se esquivar de overfitting, de dizer. Fala, Com essa José. experiência que eu tenho, assim, de algum tempo nisso, eu já vi setups que funcionam em backtest,
em conta demo e na conta real não funciona. Porque tem a questão Totalmente do bug, possível. né? Totalmente possível. Totalmente possível. Então, o caminho tem que ser esse. Uma vez que você saiu do backtest, que você acredita que aquilo tem potencial, você pode até ir direto para a conta real. Não quer dizer que não é, né? Mas, novamente, é o que você falou, um contratinho, lote mínimo e vai. Isso, é período de incubação. Mas, assim, eu, pessoalmente, de conta real, eu vou para uma conta demo. Conta demo muito mais para comparar backtest com operação em live trading, né? Sim. Tá batendo, aquela coisa, o número de operações bate, o valor... Parecido. O valor muito dificilmente vai bater, mas eu tenho setups que, assim, a diferença geralmente é a taxa, que no meu backtest está lá, então, tipo, sei lá, eu tenho um setup lá que a operação fez R$102, e o saldo Vai ser 100, 101. 150. Tipo, é isso, entendeu? Quando você tem um servidor de conta demo que é reliable, né, que é confiável, você pode fazer isso com certeza absoluta. Caio, puxa aí pra gente o próximo tópico. Eu acho que a gente poderia falar um pouco de resultado, né? A minha ideia, quando eu assinei o Botspot, né, eu falei, bom, vou colocar lá um valor, meu número mágico, digamos assim, é de R$5.000, foi quando eu comecei, né? R$5.000 de saldo inicial, né? E o meu primeiro mês com o SDK, eu rodei 3 ou 4 robôs agora, eu não tenho certeza, mas eu consigo pegar essa informação mais precisa depois. E no primeiro mês, se você for considerar esse valor aí, é claro que isso não é regra, muito pelo contrário, até porque o mês de janeiro foi um mês muito positivo para muita gente, né? Eu consegui fazer um resultado de mais de R$5.800, se eu não me engano. Caramba, com a conta de 5 contas. Tu tá Não, vontade, eu acho, Caio. em momento algum eu tive drawdown, assim, tive dias de loss, mas em momento algum a minha conta ficou abaixo de R$5.000. Caramba. E aí, quando veio fevereiro, eu fiz um aumento de lote. Então, assim, em pontos, eu tive uma performance pior, mas eu tive um resultado bem parecido também. E aí, em março, como eu estava muito otimista, excessivamente otimista, eu ia acabar entrando com alguns robôs que em backtest estava muito bem, em conta demo janeiro e fevereiro estava muito bem, mas não tinha testado validado em conta real. E aí, fevereiro, março e abril foram meses que eu tive perdas. E aí, quando foi a partir de mês de abril, eu falei, não, vou reorganizar aqui, porque tem coisas... Óbvio que eu não rodei esses 3 meses com todos esses robôs, teve um deles, eu tive um robô... Vai mexendo no portfólio, né? Sim. Eu tive um robô que me deu 3 pau de prejuízo num mês, tipo, mais um setup que estava quebrado, eu não validei corretamente. Então, assim, aquelas coisas que a gente pelo menos era um dinheiro que veio do mercado, não saiu do meu bolso, entendeu? Então, não me dói nesse sentido. A gente sabe quando o cara leva um negócio na ponta do lápis, quando ele sabe de cabeça, o mês positivo e o mês negativo. O José não tá nem olhando, mas ele sabe, mês tal foi positivo, mês tal foi negativo. O cara sabe que teve um robô que deu um pau nele, pô. Isso é o que mostra que o cara realmente tá fazendo negócio. Tá rodando um... Não, esse não rodava... Então, olha só o que é o perigo. Esse era um robô de scalping, que obviamente, né, é onde faz as cagadas de backtest. E como o drawdown dele era muito baixo, aí valia a pena botar para o... 10 contratos, né? Claro, óbvio. Aí eu olhava e falava, não, tudo bem. Se eu tenho um drawdown de R$300 com lote, vamos entrar com 10. E aí, tá bom, saldo do mês, menos 3 pau. Somente. Tá explicado, então. Entendeu? E aí, beleza, isso foi fevereiro não, março e abril, quando foi maio, falei, não, vou tirar, vou voltar, arrumar a casinha, não vou ficar negativo nessa, né? Tava com saldo positivo e tal. Aí o mês de maio também não foi um mês bom, só que já dentro de uma normalidade, né? Nada, tipo... eu cheguei a ter um drawdown de R$7.000 nesse processo. Mas considerando a grana que ele já tinha acumulado. Sim. Eu tava com 15, eu cheguei a ter quase 20 mil de saldo na conta que começou dia 1º de janeiro com 5. Caceta, doido. Já tá porra, doido. Por 4, né?
Olha, aí sim. Então, e aí, quando foi a partir de maio, eu comecei a reorganizar. Maio já foi um mês de game, mas tipo bem pequeno. Junho, julho e agosto, aí voltamos para uma curva positiva. Legal. Esse mês de outubro está negativo. Espero que. Eu nem sei como é que está agora. Eu sei que ontem fechou positivo, segunda-feira também, mas o saldo acumulado do mês estava negativo. Engraçado, tem muita gente relatando nesse mês que só que outubro tem sido mês A sofrido. semana passada foi dura para mim, tá? Porque eu estava positivo, tomei loss todos os dias. Esse mês para mim tá uma gangorra também. Eu comecei muito bem, devolvi o mês inteiro e em algum momento, eu não sei se foi semana passada ou na anterior, que eu recuperei. Aí, para te falar a verdade, hoje a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 29 de outubro. Eu não sei como tá meu resultado, mas eu sei que esse mês foi uma gangorra. Eu tô negativo, mas assim, dentro da normalidade, eu faço acompanhamento. Sim, dentro do game. Uma coisa que eu já vi você falando, Igor, e é bem isso. Cara, se você vai lá, você monta o seu operacional, vamos falar de um único setup mesmo, tal. Você viu lá que você fez, você pegou um setup, que sei lá, aquele setup tem um drawdown máximo de R$500, você faz o seu WFA, faz o seu Monte Carlo, você chega no seu número mágico, aquilo diz lá que você tem, sei lá, R$800 que pode cair. Não adianta você ficar metendo a mão ou tirando o robô porque caiu 400. Filho, é isso aí. O que é. É o teu estudo, sim. É a tua estratégia. Exato. Então, assim, às vezes eu até vejo o pessoal discutindo no Discord, dia de rolagem. Onde eu tomei uma naba foi na rolagem, tá? Isso são duas questões que eu acho que até são legais de colocar, que é o seguinte: backtest nunca bate com conta demo e conta real em dia de rolagem. E esse é um negócio que quando você faz um backtest para montar um setup, é certeza que esse dia vai ter problema. Assim, de aderência, né? De bater. Quer dizer que aquele setup não é bom, tá? Não é isso. Mas o dia da rolagem. Cara, exatamente por isso que os testes de robustez são importantes, né? Porque, no fim das contas, se você faz um teste longo e você valida aquilo, que diferença faz se você tiver um dia a cada 2 meses que você vai ter alguma diferença ou outra entre o que você está validando? Na verdade, essa variabilidade, ela serve exatamente para isso, né? A gente testar a variabilidade ali em tempo de backtest, em tempo de validação, serve para esse tipo de cenário que vai acontecer em conta real. Existem algumas formas de você mitigar essa divergência que vai acontecer no dia da rolagem, mas dependendo de como o seu setup está configurado, vai ter diferença, porque os indicadores vão ser carregados errados, depende do ativo que você opera, etc. E até acho bom fazer só uma observação aqui para ficar registrado, para quem não entender por que existe essa diferença, né? Para quem estiver assistindo e não entender, mas basicamente é porque existe uma diferença entre o contrato que você escolheu operar no dia da rolagem, porque você pode operar o novo contrato ou você pode operar o contrato que está sendo rolado, versus a diferença de como a corretora monta a base dela. Porque ela pode montar colando os ativos, né, na série histórica no dia da rolagem ou no dia anterior ao dia da rolagem. Então, sempre realmente vai dar divergência. E fora essa parte técnica de montagem de base de dados, fora isso, ainda vai ter a questão que o cara acabou de mencionar. O contrato, se você escolhe operar no dia da rolagem no contrato novo, esse contrato novo tem muito menos barras para trás do que a série histórica, então atrapalha o cálculo dos indicadores. Ponto final, vai dar divergência. Pode seguir aí. Pode seguir. Isso é exatamente isso. Porque, por exemplo, sempre eu rodo meus backtests no Win Cifrão N, né? É a série histórica, né? Sim. Mas no dia da rolagem, se eu rodar o backtest no ativo correto, não dá divergência. Óbvio, a divergência ela dá somente quando você está no cifrão N. Isso aí. Mas, enfim, esse é parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Sim, total. Pode falar. Uma coisa que eu lembrei também, que eu acho que, de repente, já tem até roadmap, que eu acho que seria um negócio que facilitaria muito a vida do usuário do Botspot, e aí, obviamente, depende também desse cruzamento de dados com live trading, seria alerta de drawdown, né? Porque você tem está no nosso roadmap também. Aquele robô pode cair. Então, tipo, falar, opa, amigão, aqui, ó, seu robô aqui está no limite, viu? Fica de olho nele. Né? Dificilmente alguém vai dizer alguma funcionalidade para a gente adicionar no Botspot que não esteja no nosso backlog.
essa é uma delas. A gente vai fazer um módulo de alertas, né? E não só essa de drawdown, né? Tipo, sei Dias lá, negativos, eu vou sequência de configurar que eu negativos, né? quero, no máximo, perder 500 reais por dia. Se eu estiver perdendo mais do que isso, eu quero receber um alerta. Se eu estiver ganhando mais do que X, eu quero receber um alerta. Se eu tiver numa sequência de dias negativos, quero receber... Enfim, a gente já elencou várias variáveis aqui e isso também está no nosso roadmap aqui de coisas para fazer. E aí, José, deixa eu te perguntar. Só para concluir, vai, que eu acho que Claro, fica à vontade. Esse é o assunto, né? Sim. Então, assim, meu saldo no ano é um saldo positivo. Se eu não tivesse feito algumas bobagens, era para estar muito melhor, mas eu estou super satisfeito, não tenho o que falar. É um processo de aprendizado, e mesmo quando você fala de operação com robôs, controle emocional é fundamental. Quando eu comecei a mexer com robô, eu ficava na frente da tela assistindo os robôs operar 24 horas por dia. 24 horas por dia não, mas enquanto eu sabia que eles estavam operando. Hoje, eu não vou te dizer que eu não olho. Eu tenho um MetaTrader no meu celular, eu entro, eu vejo como é que estão as posições e tal, mas assim, tranquilamente passo, sei lá, uma tarde inteira sem saber, sem ver, e não me... Isso é bom, isso é bom. Não quer dizer que eu não estou lá pensando, pô, será que... Mas... no início a gente mexe no stop do robô, mexe no alvo, né? Mas isso é assim, eu acho que todo mundo que está começando a operar com robô passa por isso, né? Por mais que o robô esteja fazendo a operação, o cara que está acostumado a operar manual, ele começa a manipular aquela operação do robô. Mas com o tempo, naturalmente, a pessoa entende que isso é um erro e ela vai parar de fazer isso. O dia que ela puxou o stop para dar um stop menor, e aí ela vê que não teria estopado e teria ido lá. Claro, óbvio. Exatamente. Tipo, não faz sentido, né? Você rasgar as estatísticas de tudo que você fez para... Né? Se você está operando com robô, é para confiar na estatística daquilo ali que você teve no processo de validação. Deixa eu te perguntar, então, José. Lá na DQ Labs, a gente fala de vários assuntos, né? A gente fala desde conceitos introdutórios, a gente fala de design de estratégia, avaliação e validação, data mining, gestão de risco e portfólio, programação. Dentro dessas coisas que a gente ensina lá dentro, no teu caso, para ti, o que tu acha que fez mais diferencial aí no teu caminho, na tua jornada como um operador sistemático? Assim, qual dos conhecimentos que tu adquiriu ali dentro que fizeram mais diferença para ti? Então, o DQ Labs é um universo de conteúdo que eu acho que atende a muita gente, né? Assim, perfis. Eu não sou um cara que consumo nada do que diz respeito à programação. Sim. Mas por uma questão de perfil, né? Eu tenho certeza que, assim, eu já li no Discord o pessoal falando muito sobre a parte de programação. Eu sei que tem conteúdo lá que eu poderia desenvolver meus próprios robôs, e até mesmo robôs que estão no SDK, eu poderia eu mesmo programar e fazer, mas não é o meu perfil. Então, assim, total. O que eu vi como mais valioso, né, do ponto de vista de conteúdo, foi a parte de fundamentação mesmo, de conceitos de o que é uma mineração, conceitos do porquê você tem que seguir todas aquelas etapas de validação de um setup. Então, assim, dentro da plataforma, né, de uma maneira mais abrangente, todo o conteúdo que está lá, que ele está focado em ensinar e explicar como você faz o seu gerenciamento de risco, o porquê que você não pode... não é que você não pode, mas provavelmente você vai ter um backtest fake se você adotar algumas práticas, sim. Você vai fazer um robô com um alvo de 50 pontos, esquece, isso não vai funcionar para índice. Então, assim, e o porquê disso tudo? E aí, a partir do momento que você faz, que você absorve todo esse conjunto de boas práticas, onde a coisa começa a evoluir. Entender que existe um método que pode e que deve ser seguido, né? Foi bacana isso que tu comentou sobre o modo de programação, porque é exatamente isso, né? A DQ Labs, ela é um framework, e aí não necessariamente... Hoje a gente tem mais de 300 aulas lá.
não necessariamente uma pessoa que está entrando, ela precisa assistir 100% do conteúdo para ela seguir ali na jornada. E é engraçado que ontem, quando a gente gravou com o Davi, que é um outro aluno nosso, ele comenta que ele não era um programador, ele fez o módulo de programação, ele desenvolveu os próprios robôs dele e ele está com um resultado absurdo esse ano, que é o perfil exatamente oposto do José, Sim. que é o cara que nunca assistiu o módulo de programação e também opera com robôs usando SDK. Então, E uma coisa, Caio, a gente traz os dois perfis, né? O cara que quer programar, desenvolver as próprias estratégias, mas operar com robôs não é para o cara que quer ser programador exclusivamente, né? O cara que quer ser programador, ele tem um caminho, e o cara que não quer programar e quer usar ferramentas prontas, ele também pode seguir o mesmo caminho. Via de regra, aqui dentro da escola, a gente vê que quem tem um pouco mais de tempo vai lá e resolve aprender programação. Quem já tem uma vida, família, às vezes empresa, geralmente empresa, é empresário e o tempo é mais curto, ele vem para cá e não vai para a carreira de programação. Ele escolhe utilizar as ferramentas prontas para aí sim estudar e botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E uma coisa que eu também achei legal que o Zé falou foi que a parte de mineração, né? Muita gente não entende que uma das partes mais importantes de todas é você conseguir montar a tua esteira de produção de setups, estratégias, etc. E ela, às vezes, antes de entrar em contato com a gente, não consegue realizar que existe uma técnica para poder minerar os setups, que aquilo tem uma técnica, que tem um passo a passo, que primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, e termina sendo uma das coisas mais reveladoras para as pessoas que utilizam robôs antes de entrar em contato com a gente. Pera aí, quer dizer que é possível, então, eu organizar assim, e primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, e aí começa a sobrar alguns pontos, alguns setups aqui, que eu vou analisar depois, fazer os testes robustos. Sim, é exatamente isso, tem um método para fazer isso. E nesse ponto, Zé, eu acho interessante, né, porque você falou dessa realização que você teve com o módulo de mineração e de seguir o framework da Data Quant, e que isso terminou te ajudando, né? Mas um ponto que você tocou aqui atrás, há pouco tempo, sobre coisas que definitivamente terminam sendo negativas para o desenvolvimento do trade. Você falou, pô, às vezes você vai ver ali o stop, né? O stop, se você tivesse arrastado um pouquinho, o stop não teria pegado e você teria saído daquela, talvez. E aí você começa a entrar nesse aspiral maluco de coisa insana, né? Então, a minha pergunta é, qual mensagem você deixaria para quem está começando agora no mercado financeiro, ou já está há um tempo no mercado financeiro batendo cabeça, mas ainda não conseguiu virar a chave? Como você acha que o trading automatizado e o Quant pode ajudar essa pessoa, e como te ajudou, por exemplo, né? Para você deixar a mensagem ali que, pô, todo mundo sofre. É importante o pessoal também que está assistindo ver que não é só você que está passando por isso, todos nós passamos por isso, né? Então, quais foram os principais aprendizados que você teve aqui com essa parte de trading automatizado? O que eu poderia dizer sobre isso, eu acho que é assim, o conteúdo que vocês disponibilizam, ele é mais do que o suficiente para qualquer pessoa que tem zero conhecimento, desde que se dedique a assistir e colocar em prática, a ter resultados positivos. Agora, também não adianta a pessoa achar que, poxa, eu vou lá, eu pago uma assinatura de 3 pau do Botspot Black, tem o SDK, vou ter as aulas, e agora eu vou tirar 30 mil por mês fazendo trade, vou pegar um empréstimo no banco, ou seja, vai dar merda. Vai, com certeza. Então, assim, o ponto que eu vejo cada um tem um momento na vida, cada um tem seus objetivos. Eu tenho certeza que dá para ganhar mais de 1 milhão por mês usando o SDK. Mas para quem é isso? Para mim, hoje não é ainda. Espero que um dia possa ser. Entendeu? E tem pessoas que, se estiverem se arriscando para fazer 5 mil, é muito risco. Então, assim, o que eu diria saiba onde você pisa, faça o que você pode, né? Mas estudando e seguindo as práticas que estão aí, estão no conteúdo de vocês e estão mais do que acessíveis, é possível tranquilamente você obter resultados positivos. Se isso vai fazer você mudar a sua vida, largar o seu emprego e viver de trade, isso é uma outra coisa. Aí vai depender de cada um tem seu momento. Foda demais. Bacana, bacana. José, para a gente finalizar aqui, a gente está quase 1 hora, de fazer a última pergunta aqui que a gente está fazendo para todo mundo aqui dessa série. Tem algum
livro, algum artigo, alguma série, algum filme sobre mercado financeiro que tu, na tua trajetória, tu achou muito bacana, que te marcou e tu gostaria de recomendar para o pessoal? Então, tem um livro que chama The Psychology of Money. Psychology of Money, eu tenho esse livro aqui em algum lugar. Housel. E é um livro legal porque é um livro acessível do ponto de vista de conteúdo, entendeu? E é muito isso. As pessoas... eu vejo muita gente enveredando nesse mercado, achando que é fácil, mas pode parecer fácil, mas o mais difícil está no como você administra emocionalmente essa exposição a risco, que é isso que todo mundo está fazendo. Nesse momento, eu estou exposto a risco, vocês estão expostos a um risco, porque as operações estão andando ali e pode dar bom, pode estar ruim, mas tem risco nisso. Então, assim, como cada um lida com isso? E é um livro que eu acho que pega bem nessa questão. Ótimo, muito Legal, bacana. legal. Tem muita gente que pensa que operar com robô tira o psicológico da jogada, né? Tira o psicológico da operação, mas você tem o psicológico da gestão do seu patrimônio, do seu portfólio, etc. Então, se você tem um saldo acumulado, legal, pô, eu comecei com 5, estou com 15. Eu aumento a mão, eu diminuo a mão. Beleza, Exatamente. se você triplicar a sua mão e vier um loss, vai ver 3 vezes o loss também. Exatamente. Um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo que vem me perguntar, e geralmente eu dou esse mesmo exemplo nas minhas aulas na comunidade quando se toca nesse assunto, é que o psicológico pesa mais, sinceramente, na minha opinião, pesa mais. Porque quando você tá como trader individual operando, você tá ali, beleza, comprando e vendendo os ativos, etc, e por aí vai, e aquilo obviamente te impacta mentalmente, de pô, caraca, acabei de tomar um stop completamente desnecessário. Isso é um exemplo. Porque eu entrei nesse trade? Esse é outro. Meu Deus, de novo eu entrando no mercado sem ter um plano. Esse é outro exemplo. Então, essas são as coisas que batem no trader. Agora, meu querido, quando você vem operar com robôs, tu passa a sofrer emocionalmente o que sofre um gestor. Tipo, o sofrimento muda a figura do sofrimento. Você para de sofrer como trader, você passa a sofrer como gestor, o que também não é bom. E, tipo, você tem que ter maturidade e a mentalidade correta para poder lidar com esse tipo de coisa. Porque agora, ao invés de estar sofrendo com um trade, tu tá sofrendo com 7 robôs diferentes. Tu tá sofrendo com 10 robôs diferentes. Exatamente. É como se você fosse um gestor com 10 traders tomando conta de 10 crianças e você tá ali, porra, e esse cara aqui, esse robô aqui, será que tem alguma coisa errada com esse? Caralho, mas olha esse outro aqui, esse aqui também tá se fudendo, mas não chegou ainda nos 2 desvio padrão do drawdown que eu analisei na simulação Monte Carlo. Continuo, não continuo? O tipo de sofrimento é diferente só. É isso. Operando o robô, o que a gente analisa, pelo menos eu no meu caso, é assim, como eu estou no meu resultado do mês e raramente eu lembro de algum trade. Tipo, Sim, às vezes com legal, certeza. você vê que deu... Puta, você estava comprado naquele estouro que subiu. Você lembra que deve ter mês passado, teve uma vela de 1.500 pontos em 1 minuto? Eu estava comprado ali. Sim, o pessoal comentou na comunidade, lembro perfeitamente. Isso, foi lindo, maravilhoso. Isso a gente vai lembrar, é óbvio, né? Sim. Mas se tivesse vendido, você ia estar lembrando também. Bom, é isso, galera. Vamos finalizar aqui. Queria agradecer a disponibilidade do José. Cara, muito obrigado por vir aqui com a gente compartilhar a tua experiência, compartilhar a tua história. Só te agradecer e daqui a pouquinho isso aí vai estar disponível para todo mundo aqui no YouTube. Valeu, José. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, valeu.